Enoque é uma figura bíblica mencionada no Antigo Testamento da Bíblia. Sua história é encontrada principalmente no livro de Gênesis e também no livro de Hebreus. De acordo com a narrativa bíblica, Enoque foi um homem justo que viveu antes do dilúvio, sendo descrito como alguém que andou com Deus. Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém. A Bíblia afirma que ele viveu 365 anos e que durante sua vida na terra, ele caminhou em comunhão com Deus. Enoque foi descrito como alguém que agradou a Deus e que teve uma relação íntima com ele. Em Gênesis 5 horas e 24 minutos, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa passagem sugere que Enoque experimentou uma morte incomum, não passando pelo processo natural de morte física. Em vez disso, foi levado diretamente por Deus. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, também menciona a fé de Enoque, destacando-o como alguém que agradou a Deus através dessa fé. Hebreus 11, 5-6 afirma: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porquanto Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. A figura de Enoque é interessante porque, além de ser uma pessoa mencionada na genealogia e cronologia dos personagens bíblicos, ele também simboliza uma vida de fé e intimidade com Deus. Sua experiência única de ser levado por Deus é vista como um exemplo de comunhão íntima com o divino. No geral, a vida de Enoque é conhecida principalmente através dos relatos bíblicos, e sua história tem sido motivo de interesse e reflexão para os estudiosos religiosos ao longo dos tempos. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro livro de Enoque, é um texto religioso atribuído a Enoque, o ancestral bíblico mencionado no Antigo Testamento. Esse livro não está incluído na Bíblia porque não foi considerado canônico pelas autoridades religiosas e pelos líderes da Igreja durante o processo de formação do cânon bíblico. O cânon bíblico é a coleção de livros considerados sagrados e autoritativos para uma determinada tradição religiosa. A seleção final dos livros que compõem a Bíblia ocorreu ao longo de séculos e envolveu um processo de discernimento e avaliação por parte das autoridades religiosas. No caso do livro de Enoque, há várias razões pelas quais ele não foi incluído na versão final da Bíblia. Uma delas é que existem diferentes versões e fragmentos do livro de Enoque, e essas variações dificultaram a determinação de uma versão definitiva e autêntica. Além disso, alguns dos ensinamentos e ideias contidos no livro de Enoque entraram em conflito com as crenças e doutrinas aceitas pelas autoridades religiosas da época. Por exemplo, o livro trata de temas como anjos caídos, gigantes, astrologia e cosmologia, que eram vistos como controversos e não se encaixavam nas interpretações teológicas aceitas. Por essas razões, o livro de Enoque não foi incluído no cânon bíblico e não faz parte das escrituras sagradas reconhecidas e aceitas pelas principais tradições religiosas cristãs. No entanto, é importante mencionar que o livro de Enoque ainda é considerado um texto significativo para o estudo acadêmico da história religiosa e da literatura antiga.